Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou gravando aqui esse vídeo em resposta, né, àquilo que eu enviei no grupo, no sábado ainda. Tivemos nosso culto de jovens e tivemos alguns problemas técnicos, e aqui eu quero ser bem breve para explicar para você que a gente está buscando ter uma melhoria contínua em relação a isso, e é muito dificultoso algumas coisas em relação ao equipamento, internet, essas coisas. E eu tô fazendo esse vídeo aqui com o intuito de que você venha absorver a palavra de Deus. Então o áudio ficou bem comprometido, eu fui tentar escutar o culto e sei que complicou bastante. Então o objetivo aqui é que você venha acompanhar e se alimentar da palavra de Deus, né? Então o objetivo do culto é esse, você se alimentar da palavra. Então as palavras são voltadas para a necessidade que nós temos local, para os radicais Tatuapé, para o trabalho que a gente está desenvolvendo. E a gente começou a falar sobre essa série de 3 palavras de Atos, né? Então eu queria desafiar você a estar lendo o livro de Atos nesses dias com o espírito, né? De estar percebendo ali as coisas que aconteciam na igreja primitiva. Então na primeira série, né? O primeiro culto que eu ministrei dessa série de Atos, eu falei da experiência ali dos discípulos estarem com Jesus 40 dias, né, sendo ensinado por ele em relação às coisas pertinentes do reino, coisa que ele fez, né, com os discípulos durante 3 anos e meio, só que isso de uma maneira agora totalmente, vamos se dizer, poderosa, porque ali é o próprio Jesus no início de Atos glorificado, né, após o relato de Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas, né? Então Lucas ele escreve o seu evangelho ali e logo após escreve o livro de Atos, né? Então a gente vê através da forma como os textos são conduzidos ali e a gente conclui isso. E a experiência poderosa porque então Jesus ele já tem a experiência de ser glorificado e leva os discípulos, né, após a experiência de capítulo 14 de João, que ele sopra o seu espírito sobre os discípulos para eles conseguirem compreender. Então tem coisas ali que ele mostrou, principalmente no Sermão do Monte, que ele falou coisas pertinentes ao reino de Deus, que eles não conseguiram compreender, né, e ter revelação. Então Jesus fez esse intensivo, assim vamos dizer, por 40 dias e subiu aos céus, né? Falando que iria voltar, né? É a promessa que nós vivemos até hoje, de Jesus estar para voltar, né? E os apóstolos continuaram vivendo nessa expectativa e onde tinha promessa, né? Da descida do Espírito Santo, né? O batismo do fogo, né? Então, isso em relação à capacitação, em relação a poder, né? Então entenda que Jesus quando sopra, né? O Espírito aos discípulos, relatado aí no Evangelho de João 14, né? É no sentido de terem o Espírito ser vivificado na vida deles, né? Deles terem essa experiência do Espírito, né? Deles serem ativados por isso, sendo que a experiência do batismo do fogo, a manifestação do Espírito Santo para poder, capacitação e eles representarem Jesus, né, no estabelecimento da igreja. Então a gente já vê coisas poderosas como em Atos 2, né, a descida do Espírito Santo, toda a igreja, cerca de 120 irmãos ali reunidos, sendo ministrados poderosamente, línguas repartidas como do fogo, os irmãos totalmente embriagados pelo Espírito Santo. Pedro, logo após isso, já ministra ali para a multidão uma pregação de cerca, segundo os historiadores, de 2 minutos e meio a 3 minutos e converte em mais de 3.000 almas. Então ali você já vê evidências do poder do Espírito Santo. No final do capítulo 2 a gente vê, né, o estabelecimento da igreja primitiva, como os irmãos se reuniam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, através do evangelho que era ministrado, o evangelho de Cristo, né, o evangelho puro, genuíno, né, a partir do pão, né, a comunhão, o de viver nas casas, né, não tinham nada a esconder um do outro, né? Tudo eles tinham clareza, tinham singeleza de coração. Então você vê inúmeros aspectos ali sobre a igreja primitiva. Mas não quero falar sobre o que eu já ministrei, né? Esse
pelo menos esse culto, eu creio que o áudio estava muito bom, eu consegui ministrar bem. Então, caso você ainda não escutou essa palavra, você que está vendo esse vídeo aqui, gostaria que você, por favor, fosse lá no canal da Videira Tatuapé e escutasse esse culto, tá? A primeira série aí sobre a igreja de Atos, amém? Então por que que a gente está ministrando sobre a igreja de Atos? Porque são a vida da igreja primitiva ali, os acontecimentos ali em que a gente via o estabelecimento da igreja, a reunião nas casas, manifestação do Espírito Santo, é aquilo que nós temos como visão como igreja hoje, né? Então nossas células são reunidas nas casas, nós cremos na manifestação do poder do Espírito Santo, vidas sendo alcançadas, pessoas sendo tomadas do poder do Espírito Santo, e é isso o nosso comissionamento hoje, de levarmos as pessoas a terem essa experiência, né? Com o evangelho que é puro, genuíno, assim como havia naquele tempo na igreja primitiva. E sabemos ali, agora decorrendo, já caindo na palavra que eu ministrei no último sábado, eu falei muito sobre como é interessante ver o estabelecimento da igreja. A gente já vê no livro de Atos, e aqui eu estou com minha Bíblia, a cura do coxo em Jerusalém, uma coisa maravilhosa que aconteceu. Pedro e João estavam ali juntos, né, se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, né, e tem um homem ali que era coxo, não andava, e começa a pedir esmolas ali para Pedro. Então você vê Pedro ali virando, pedindo para esse homem olhar para ele fitamente, né, olhar com os olhos fixos a ele, e fala: olha, ouro nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E esse cara que não andava desde seu nascimento começa a andar. E todos testemunham isso, né? Todos veem isso, e é aquele milagre poderoso, né? Você vê sinais acontecendo sobre a vida dos discípulos, e a gente vê já no capítulo 4, né? 5, 6, a igreja crescendo, avançando, só que também começando a perseguição. Por quê? O evangelho sendo ministrado ali por esses homens de Deus, pelos apóstolos, por Pedro, né, que está estabelecendo ali a igreja, né, como um grande líder, começa a sofrer perseguição. Então, os mesmos ali que mataram Jesus começaram a ver, né, os cristãos crescendo, a igreja crescendo, e começaram a perseguir justamente os discípulos. E essa perseguição foi terrível, né? A gente vê isso no capítulo 7, a gente vê Estevão, um jovem, segundo historiadores, tinha por volta de 17 anos, e ali cheio do Espírito Santo começa a ministrar, começa a falar sobre os patriarcas da história desde Abraão, a aliança de Deus com Abraão, fala sobre os patriarcas, fala sobre as 12 tribos de Israel, culminando até a época, né, dos profetas, para o tempo de Davi, e falando que eles, como o povo ali, endureceram o coração, né, para conhecer a Deus, para abrir o coração para o que Deus tinha para eles, para o propósito de Deus, e da mesma forma como eles fizeram com Jesus, né? Eles viveram pela lei, não conseguiram perceber Jesus quando estava no meio deles, levando até a matá-lo e crucificá-lo. Instantaneamente, a palavra de Deus fala que todos ali que eram os mestres da lei, aqueles que procuravam perseguir os discípulos, eles ficaram muito irritados, começaram a rosnar que nem animais e procuraram apedrejar Estevão. E a gente já vê Estevão ali tendo uma visão do próprio Jesus à destra de Deus, né? E ali ele morre, entregando seu espírito para o Senhor. E todos ali à volta ali pegam as roupas ali de Estevão, né? E colocam os pés de Saulo, que observava, né, esse jovem sendo morto, que era Estevão, né? Então o jovem Saulo recebeu as capas, né? Você vê que Saulo ele já estava ali presenciando, né, a perseguição de toda a igreja, né? E participando ali até da morte de Estevão. Então,
capítulo 8 fala de Paulo perseguindo a igreja. Agora, o que eu tenho a ver com... Aqui eu estou só falando sobre a questão de perseguição. E nessa segunda ministração eu foquei muito sobre a questão da perseguição. Era o tema da mensagem. Então, por que eu estou falando sobre a questão de perseguição? Deixa eu te falar. Nós hoje estamos aqui para pregar um evangelho que é vivo, um evangelho que é de Cristo, ministrarmos sobre a nova aliança, ministrar que nós temos uma palavra de esperança no meio do caos, onde o mundo tem se instaurado pelo medo, por conta da pandemia, por conta de tantos número de infectados que nós estamos tendo, e ali estamos fielmente ministrando, falando da palavra, tendo um posicionamento de fé. E vou te falar, a igreja tem sido perseguida assim, né? Então não creia que esses são os dias que nós estamos passando somente por uma pandemia, mas é algo espiritual, né? Não cremos que isso é questão de juízo de Deus, né? Mas isso é uma obra do diabo, e o diabo ele está fazendo um grande treinamento, né? Para a questão do que há de vir, né? Em relação à vinda da besta, do anticristo, da grande tribulação. Então entenda que tudo isso está acontecendo de maneira espiritual, né? Para instalar medo e caos na vida das pessoas, a fim de que ele mesmo traga uma falsa sensação de paz, né? Trazendo essa questão da ordem mundial, todas essas coisas, mas no objetivo aqui eu falar de escatologia, né? Mas falar da questão da perseguição. Então vou te falar, a igreja é perseguida. Então você não vê mais agora nos noticiários falar sobre a China, né? Que a China já estabilizou e a indústria já tem voltado a trabalhar, o comércio já tem voltado a funcionar na China. Você não tem visto tantos noticiários assim em relação à China. E agora eu vou te falar uma coisa, a vida lá já tem voltado ao normal. Mas uma coisa que não voltou é a igreja. O governo chinês ele tem perseguido a igreja, né? Então tem lugares ali que não pode reunir, né? Aí a igreja está sendo perseguida. Eles estão aproveitando ainda para perseguir mais a igreja. E em muitos países, né, muçulmanos. E aqui talvez a gente vai passar por essa realidade. Então não queira pensar que vai acabar a questão da quarentena e nós vamos voltar à nossa vida ao normal, né? Com certeza vão querer falar pra gente voltar isso aos poucos. Talvez nosso culto vai ter que voltar com 10 pessoas, 15 pessoas. Por quê? Eles não enxergam a igreja como uma necessidade, não enxergam o evangelho como uma necessidade, né? Porque o mundo não observa dessa forma, né? E a igreja acaba sempre sendo perseguida. E muitos, nessa época, né, da igreja primitiva, eles morreram por conta do evangelho. Então entenda que Jerusalém ela foi destruída no ano 70 pelo general Tito, né? Eu acho que todo mundo conhece um pouco de história, sabe disso. Né? No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. E após isso teve a diáspora, né? Que foi todos os cristãos que estavam, né, em Jerusalém, eles foram espalhados para cidades, outros países, e a perseguição continuou. Existiu grandes imperadores ali, romanos ali, que perseguiam crentes, matavam crentes, eles tinham prazer de matar crente. Né? Então, como Nero, como Júlio César. Nero, em especial, era alguém muito cruel com o cristão, né? Ele tinha o hábito de cortar pele de animais, né? Colocar sobre as pessoas, sobre os membros da igreja, sobre os cristãos genuínos, e colocavam eles na frente de animais famintos, né? E esses animais destroçavam o corpo das pessoas. Outra coisa que ele fazia, pegava essas pessoas também da igreja, os cristãos, espetava ele com varas, ainda vivos, e ateava fogo e expunha eles no seu jardim, e falava que essas pessoas sendo queimadas ali serviam de luminária para o jardim dele. Então você vê o nível de crueldade que havia em Nero, né? E ali a gente vê inúmeros relatos, infelizmente, por conta no anos 100, 200 depois de Cristo, né? Houve muita mistura, né? Na questão do evangelho. Então, o evangelho que nós cremos, que somos ministrados, né? Bíblico, a gente vê o contexto ali da igreja primitiva, era o evangelho puro, sem mistura.
Mas infelizmente, depois toda essa mistura, não dá para eu falar agora sobre a história da igreja, né? Mas até a parte de Constantino, né? Que é onde foi sendo colocados aí alguns elementos aí que é fora da palavra de Deus. Então algumas pessoas ali foram estabelecidas como santos e teve toda essa coisa aí que parte para a questão do catolicismo. E você vê algumas histórias assim emocionantes, assim como a história de Perpétua, que talvez você não conheça, que foi uma mulher que era muito rica na época, era cristã, cria no Senhor Jesus, e ela tinha uma serva chamada Felicidade, e essa serva dela, ela estava grávida, e ela foi denunciada. Então, o Império Romano ali, ele tinha uma época que ele não queria perseguir tanto os crentes, porém eles, se recebesse alguma denúncia de alguém que fosse denunciar essas pessoas porque eram cristãs, elas deveriam morrer, né? E ela sofreu uma denúncia e acabou sendo presa, condenada à morte. E seu pai, estando diante dela, via que ela tinha a possibilidade de ser absolvida. E qual que era? Negar Cristo, né? Falar que ela não queria ser mais cristã. E ela virando ali, é uma história muito conhecida, que ela olha pro seu pai, enquanto tá presa ali, com seu pai falando, nega, 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 é tão simples você resolver isso. E ela fala, pai, você tá vendo esse balde com água? Sim, filha, estou. Então, tem como ele ser alguma coisa a não ser um balde com água? Ele vira e fala, não tem como ele se transformar em nada. Então, a mesma coisa é eu. Eu sou uma cristã, então não tem como eu deixar de ser cristã, né? Eu vou morrer pelo evangelho. E ali a gente vê uma história impressionante, que ela se junta ali com essa Felicidade, que é a serva dela, que era crente também. E ela estava grávida, e os romanos eles não poderiam matar uma mulher grávida. Era a única também questão que eles não levaram uma pessoa a morrer. Então ela decide ter o filho dela, né, e entrega para uma pessoa para cuidar e decide morrer por conta do evangelho, porque ela vê isso como uma alegria, morrer por conta do Senhor Jesus. E ali se junta com mais 3 homens, né? E os homens são jogados ali numa espécie de coliseu, como o coliseu que está lá na Itália hoje. E os homens são devorados por um javali, um urso e um leopardo, enquanto elas duas são mortas com um touro bravo, né? Um touro bravo ali pega e pisoteia elas, insere o chifre nelas e acaba matando. Então você vê a crueldade, né? Isso é um relato, né? Relato de Perpétua, né? Se você for estudar aí um pouco, isso faz parte da história da igreja. Por que eu tô falando isso? Porque existem isso hoje. Vou te falar, nos últimos 50 anos morreram tantos irmãos, morreram tantos cristãos, que o número de 50 anos para cá é muito maior do que todo o início da igreja até esses últimos 50 anos, né? Então isso eu tô falando porque tem morrido muitas pessoas por conta do evangelho, né? E hoje nós temos o privilégio de ministrarmos e levarmos a mensagem da palavra de Deus sem nenhum tipo de empecilho. E esse era o contexto aqui da igreja primitiva. Eles eram perseguidos, muitos foram mortos. Pedro foi morto de cabeça para baixo, né? Crucificado, porque não aceitou morrer como Cristo, crucificado. Então eu não sou digno de morrer como o Senhor, então eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo, né? Pedro teve esse desejo. E você vê no capítulo 8 ali que Saulo era um perseguidor, né? Ele foi um discípulo de Gamaliel, um grande sábio da época, né? Um grande mestre da lei, que era filho do grande Hiliel, que era o grande mestre da época. E Paulo, ele era o talmidim de Gamaliel. Então, todo adolescente que chegava aos 13, aos 15 anos, se ele tivesse muito bem treinado e tivesse tido êxito no seu processo, ele poderia ser escolhido pelo sumo sacerdote para ser escolhido como discípulo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi treinado por Gamaliel e ele era alguém muito bem instruído, se não me engano, falava 3, 4 línguas, né? Era como se fosse um jovem prodígio aí que fez um pós-doutorado, fez um mestrado, fez um doutorado em Harvard, a melhor universidade do mundo, tá? Esse era Saulo, né? E Saulo perseguia a igreja, ele era um mestre da lei.
E você vê que no capítulo 9, que é o título da minha mensagem, né? Quando você tem uma experiência que passa de perseguidor para perseguido. Em Atos 9 a gente vê que Saulo ele está perseguindo a igreja e diante dessa perseguição ele tem uma experiência com o próprio Jesus, né? Então Atos 9:1 fala: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente a luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma luz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo. Contudo, não vendo ninguém, não conseguiram ver ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver, e guiado pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E você vê que diante dessa experiência aqui, Jesus fala para Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você vê que Saulo está perseguindo a igreja, está perseguindo os discípulos. Mas Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque perseguir a igreja é perseguir a Cristo. É o corpo, né, de Cristo, né? Cristo é o cabeça. Então você vê ali a importância de mexer com a igreja. Mexeu com a igreja, está mexendo com o próprio Jesus. E Saulo tem essa experiência, fica cego. E a primeira coisa que eu quero falar, né? Você como Saulo, você já perseguiu a Cristo. Todos nós, a palavra de Deus fala que éramos inimigos de Deus. Né? Éramos inimigos de Deus. Mas você talvez já perseguiu Jesus, né? Então isso só muda quando entregamos nossa vida ao próprio Senhor Jesus. Então eu fui um perseguidor da igreja, no sentido que as pessoas iam orar em casa, minha mãe já era crente, eu odiava aquelas pessoas estarem ali, não me sentia bem, ia tocar guitarra, colocava alto para não ouvir o som deles, para atrapalhar a oração. Eu odiava falar de crente e todas essas coisas, né? A ponto de, até o dia, né, de 1º de setembro de 2006, eu tive uma experiência poderosa com o Senhor Jesus, né? E era um perseguidor, hoje eu posso ser perseguido por conta do Evangelho. Essa foi a experiência de Saulo, né? Segundo ponto, você como Saulo pode encontrar a luz. E Jesus, quando se manifesta, ele manifesta na luz, né? E essa luz nos expõe a nossa situação de quando nós somos, em relação ao pecado, em relação à condenação, em relação que nós não conseguimos viver sem ele, né? Então vemos a necessidade do homem caído, né, em ter estabelecido sobre aquilo que é verdadeiro, que é Cristo, né? Essa foi a experiência de Saulo. Então revelar que a sua luz e graça se manifesta nas mais densas trevas, onde pode haver mais trevas, a sua luz ela pode manifestar de maneira muito mais poderosa, né? Ele conquista você a ponto de ofuscar todo o brilho do mundo. Paulo, ao ficar cego, ele não conseguia mais enxergar aquilo que ele fazia, que perseguia a igreja, como algo comum, né? Ele não dava mais valor para aquilo que era do mundo, ele ficou cego para o mundo. Então, a partir do momento que você teve a experiência com o Senhor Jesus, você ficou cego para o mundo, né? Terceiro ponto que eu quero falar, você como Saulo tem uma experiência pessoal com Cristo. Então, Jesus, ele falou com Saulo, Saulo ficou cego por conta da luz ali, mas essa experiência só foi para somente Saulo, né? As pessoas que estavam à volta dele ali não conseguiam entender, né, o que estava acontecendo. Os homens começaram a ficar ali perturbados, né, com a situação toda ali acontecendo, porque essa experiência era para Saulo. Então vou te falar, você tem uma experiência pessoal com Cristo, e nós devemos levar essa experiência através de Jesus para a vida das pessoas, porque cada um deve ter uma experiência poderosa com o amor dele, né? Então esses são dias em que nós vamos levar o Evangelho para os Saulos, para aqueles que talvez tenham perseguido você, tenham perseguido a igreja, que falam mal de você para a cela, falam mal de você para o culto, mas pessoas que estão cegas, pessoas que estão com escamas nos olhos, e a luz de Cristo precisa manifestar para cair essas escamas, para essas pessoas perceberem o amor de Jesus.
pela vida delas. Então, era basicamente isso que eu queria compartilhar. Então, eu vou te falar, nesse tempo que pode haver perseguição, que você prevaleça como alguém que traz a mensagem do Evangelho de maneira poderosa, assim como foi na vida dos discípulos. Amém? A graça de Deus é para ser manifesta na sua vida em todo momento. E o que eu quero falar para você, a gente tem mudado a forma que a gente tem reunido, através dos cultos, através das células online, sabe? Mas não deixa com que muitas vezes, não gosto de assistir vídeo, eu não me sinto bem de live. Eu vou te falar a importância de você ser agora um conosco, né? Então, a comunhão não é somente comer, não é somente beber, mas é de você ter uma experiência poderosa de estar junto conosco naquilo que nós edificamos como igreja local, como estamos juntos ali, como Radicais Livres, Tatuapé, com o mesmo coração, com a mesma intensidade, com o mesmo compromisso, né? Então, isso é a verdadeira comunhão. Comunhão produz unidade, sabe? Então, que nós possamos ter o mesmo coração para estar participando dos discipulados, participar dos nossos cultos e participar da nossa célula. Amém? Amo os irmãos. Tentei ser muito breve aqui para falar sobre a questão do culto, mas achei interessante gravar esse vídeo para que você pudesse ouvir, meditar o que foi dito no último culto. Amém? Ainda que foi de uma maneira muito mais breve, mas espero que você entenda e tenho certeza que a gente vai melhorar no próximo culto. Será uma bênção. Será poderosa a ministração de louvor, será poderosa a ministração da palavra e vai vir muita surpresa aí, amém? Conto com os irmãos, amo a vida dos irmãos e tamo junto.